Olá, hoje é sexta-feira, 3 de agosto, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No mês em que se comemora o Dia dos Pais, você confere a história de Dário, que se tornou pai de gêmeos perto dos 50 anos. Aqui no estúdio a gente fala sobre os desafios das mulheres que são mães com idade avançada. Participe pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Tem também as dicas da agenda cultural para você aproveitar os próximos dias aqui na região. E você confere ainda a previsão do tempo para este sábado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Trocar fraldas, colocar para dormir e inventar brincadeiras diferentes a todo tempo. Quem disse que isso não é possível com 40 ou 50 anos? Ter filhos nessa idade pode não parecer fácil, mas muitos pais mostram que é possível sim ter disposição para cuidar dos pequenos, não é mesmo, Priscila? É sim, Vanessa. O aumento da expectativa de vida, a estabilidade financeira e as facilidades na medicina são alguns dos motivos que levam muitos casais a optarem pelo sonho de se tornarem pais um pouco mais tarde, como é o caso de Dário e Ana, que com cerca de 50 anos têm o desafio de terem gêmeos em casa, Vanessa. Legal, Priscila. E a rotina do casal e dos filhos que completam 2 anos nesse mês, você conhece agora na reportagem. Bateu de novo? Você não sabe dirigir? Travessuras que sempre acabam em risadas. Esse é o clima na casa da família Scott. E tudo por conta de Ana Beatriz e Tomás Aramis, que alegram a vida dos pais Ana e Dário. Quem vê toda essa disposição esquece que o casal teve os 2 pequenos um pouco mais tarde. Aos 53 anos, Ana fez uma inseminação artificial e uma surpresa. Vieram gêmeos e a opção era saber o sexo após o nascimento. Mas... Só que dessa vez não teve jeito, porque o médico falou, se vocês não quiserem, vocês não vão poder assistir o exame, porque foram tantas ultrassonografias para verificar se estava tudo em ordem, e graças a Deus estava tudo em ordem com os 2. E realmente a experiência de ser gêmeos, eu acho que para nós foi muito bom, porque um tem o outro para a companhia. Então, supre um pouco aquela energia que nós temos que despender para os filhos. Mas os gêmeos não são os primeiros filhos do casal. A decisão de tê-los veio após a perda da única filha, Thaís, no acidente com o Airbus A320 da TAM, ocorrido em 2007. 2 anos após a tragédia, veio a decisão de ter outros herdeiros, já que Thaís também alimentava a vontade de ter irmãos. Depois que você tem filho, você vive em função dos filhos, né? A gente teve a nossa filha, que saiu de uma forma muito bruta da nossa vida. Nós recomeçamos, temos esse casal, e é aquilo, você acorda todo dia de manhã cedo pensando neles, vai dormir pensando neles, então... É o que te motiva. E vem o medo de educar crianças pequenas novamente. Mas a certeza de que tudo iria dar certo foi maior. O primeiro grande medo que eu acho que a gente não teve é que nós seríamos capazes de fazer. Quando a gente decidiu começar tudo de novo, nós sabíamos que tínhamos tido uma experiência super recompensadora com a nossa filha e que ia ser bom. Só que também é aquilo, né? Mais velhos, com a experiência, mas também a idade pesa um pouquinho, né? Os pequenos colaboram com os pais, dormem a noite toda e tomam remédio para curar o resfriado sem reclamar. E as bagunças, claro, são inevitáveis nessa idade. A mãe e o pai repreendem, mas também acabam se divertindo. Não pode. Não pode. Sapeca. Um dos maiores desafios de Ana e Dário foi se acostumar com a nova rotina. São 2 crianças pequenas dentro de casa. Aqui é tudo em dobro e quase sempre ao mesmo tempo. São 2 mamadeiras, 2 fraldas para trocar e 2 mochilas para arrumar antes de ir para a escola. Enquanto os pais trabalham como professores na Unicinos, as crianças ficam em uma creche dentro da própria universidade. E é só falar que está na hora de ir para a aula que os 2 já esperam na porta de casa. E entre uma correria e outra, a tarefa é encontrar tempo para os filhos. Talvez seja o desafio maior, organizar toda a nossa rotina e
dar atenção para eles, né? Então, o tempo que a gente tem, que é um pouco limitado, durante a semana, e depois no fim de semana aí é para eles, né? No domingo à noite a gente está morto. E com 2 é sempre, ou seja, você não para. É contínuo, né? A questão, um dorme, o outro acorda, então você está sempre lidando. Troca a fralda de um, tem que trocar a fralda do outro, é mamadeira para um, comida para o outro. Então, vamos dizer, é movimentado, é bem movimentado. Na sala, onde era um antigo quarto de Thaís, é onde a família passa a maior parte do tempo. Eles assistem desenhos, conversam e aproveitam para folhear o álbum de fotos de Thaís. Com ela já foram muitos aprendizados e momentos únicos. Com os gêmeos não é diferente. E nessa hora, a idade não importa. É o desafio de ser pai em qualquer idade, né? É você saber que você consegue passar uma boa educação para os seus filhos, passar valores para os seus filhos. E, né, eu acho que é uma troca, né? Você ama os seus filhos e é amado pelos seus filhos. Legal, né? E nos dias de hoje é cada vez mais comum que as mulheres engravidem mais tarde. A rotina agitada, as questões financeiras, a independência e o maior protagonismo da mulher na sociedade estão entre as principais razões para que isso aconteça. Vanessa, os desafios da mulher nos dias de hoje são muitos e aumentam com o nascimento do primeiro filho. E para enfrentar essas responsabilidades é necessário que a mulher fique bastante atenta à saúde durante a gestação e também logo depois desse período também, né? É verdade, Chico. E é para conversar com a gente sobre os desafios da mulher que se torna mãe nesse período que nós recebemos aqui no estúdio Clóvis Guedrat, que é professor de antropologia da Unicinos, também com a gente Tagma Donelli, professora de psicologia aqui da universidade, e Suzana Castro, médica ginecologista. Olá, sejam bem-vindos. Professor, para a gente começar essa conversa do ponto de vista social, por que a mulher está decidindo ter realmente, são esses pontos que nós trouxemos aqui que está fazendo com que a mulher decida ter filhos mais tarde? Olha, com certeza é uma mudança brutal que tem acontecido na sociedade nos últimos anos e a mulher, ela sofreu, né, essa mudança de uma forma muito forte em sua ideia de maternidade, de ter filhos. E eu acho que a sociedade, do jeito que nós estamos organizados hoje, obviamente, jogou a mulher num campo novo, de uma nova maneira, e a mulher assumiu, eu acho, um papel importante de também demonstrar que a maternidade dela é uma coisa muito importante para ela, mas também tem toda a parte da sua construção, da sua constituição e da sua felicidade pessoal como mulher e sua realização. Não só como mãe, mas também como mãe, né? Eu acho que isso muda muito. Será que isso representa um momento que a mulher está se sentindo mais segura, professora? Será que é por isso, do ponto de vista da psicologia? Até o Clóvis estava comentando, eu estava pensando que hoje se tem outras possibilidades de realização para a mulher, que não só a maternidade. Então, se a gente vai pensar na mulher freudiana do início do século passado, era aquela que precisava se contentar apenas com a vida do lar, com a vida doméstica e com a criação dos filhos. E era pelos filhos que ela poderia se realizar. E hoje não, do ponto de vista psicológico, se abriram muitas possibilidades, o trabalho, a vida pessoal, o casamento sem filhos, inclusive. Então, eu acho que, nesse sentido, a mulher, acho que sim, tem outras possibilidades de se satisfazer e se realizar, que não só a maternidade, mas também a maternidade, né? E, Suzana, o corpo ele responde também a essa vontade da mulher? Quer dizer, existe uma idade ideal para que a mulher fique grávida ou não? Ela pode postergar e ficar aí agora, hoje em dia, depois dos 30, depois dos 40 ou até com 50 anos? Não, se a mulher tiver condições clínicas, ela pode até depois dos 40 ter filhos. O que eu vejo, assim, a idade ideal seria entre 25 a 35 anos. Mais tarde, ela tem que ter um perfil cardíaco, físico, para ter condições para poder criar essa criança depois também. Não ter uma pressão alta, não ter diabetes, ela fazer exercício, que hoje a mulher está se motivando muito para o exercício. Mas então, o corpo, a senhora diria que o corpo da mulher está mais preparado mais ou menos nessa faixa etária, entre 25 e 35 mesmo? Até 35 seria o ideal por causa da fecundidade, do seu óvulo. Tem algumas mulheres que comentam, se você tiver o primeiro filho dentro dessa faixa etária, o segundo pode vir com qualquer idade. Exato. Isso é mito ou isso é verdade mesmo? E por quê? Porque ela está preparada já, o organismo, inclusive a bacia para sair um nenê com parto normal.
quando vai ter o primeiro filho, já mais tarde a bacia já endurece, os ossos já têm problema. Então, por isso que o índice de cesárea é mais alto, apesar que as mulheres com mais de 40 querem parto normal. Queria saber da professora, agora a gente está falando do aspecto biológico, do aspecto psicológico para uma mulher que quer ter filhos mais tarde, por exemplo. Como é que fica isso para a cabeça da mulher? A gente vê que os estudos não entram em nenhum consenso em relação a isso, né? Na verdade, não é, do ponto de vista psicológico, também não é a idade, sim, a primiparidade, ter o primeiro filho numa idade um pouco mais avançada ou numa idade mais jovem, né? Então, a questão da idade, do ponto de vista psicológico, não tem um consenso, mas o que se percebe é que uma mulher mais velha ela geralmente, não se pode generalizar, mas a gente observa muito que é uma mulher que está um pouco mais tranquila, já tem uma estabilidade financeira, uma estabilidade familiar, ela já está um pouco mais, ela já se sente um pouco mais preparada para criar uma criança, se sente mais capaz, responsável, mas vai depender muito de cada mulher, né? Eu já conversei com uma mulher que teve filho depois dos 40 e ela disse que a maior preocupação dela era saber se ela teria paciência para criar esse filho. Então, acho que esse também é um ponto que às vezes preocupa essas mulheres, né? Que elas já passaram todas as outras fases. E será que essa paciência, ela vem mesmo? A mulher tem que fazer um certo esforço? Mas sabe que as mais velhas costumam referir que agora sim, mais velhas têm mais paciência, têm mais tolerância, né? Podem suportar mais as exigências de uma criança pequena sem se angustiar com o ritmo de vida e com a necessidade de trabalhar e de produzir. Já estão num momento um pouco de maior estabilidade. Tá certo. Daqui a pouco eu tenho mais questões para vocês. Agora o Conexão faz um rápido intervalo e na volta a gente continua falando sobre os desafios das mulheres que se tornam mães um pouco mais tarde. Nós estamos esperando a sua participação. Anote aí, o e-mail é conexãotv@unicinos.br ou participe pelo facebook.com/tvunicinos e no Twitter @tvunicinos. A gente já volta.